Um bom dia a todos. É com muita alegria, mais uma vez, que estamos aqui, né, na condição de aprendizes. Né? Eu sempre falo que é o desafio para aqueles que, pela primeira vez, acompanham aqui a casa, sejam muito bem-vindos. E eu sempre costumo dizer que o fato de estar aqui não me coloca numa condição superior a de ninguém. Né? Estamos aqui como todos, como aprendizes. É uma oportunidade estar aqui, porque, como eu sempre digo também, é a obrigação que eu tenho de parar, estudar e usar os conhecimentos aqui adquiridos para o próprio auto-melhoramento. Então, é uma bênção ser convidado aqui. Acho que aos auges aí dos 43 anos eu já superei a questão de falar em público, né? Alguns falam que eu sou até meio que aparecidão, que minha mãe que fala que eu adoro um microfone. Então, a responsabilidade acaba sendo maior porque realmente a gente sabe a responsabilidade que é estar com o microfone na mão, de passar as informações de uma forma responsável e pautado aí nos ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou médico, para quem não me conhece, então hoje a gente vai ter aqui, a Bruna já vai se apresentar, a gente trouxe um conteúdo que tem um caráter informativo e educativo, que vai auxiliá-los na condução da sua própria vida, mas também daqueles com que a gente veio com a responsabilidade de educar e encaminhar durante aí a nossa jornada nessa encarnação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência que vão ter aí de escutar. Também gosto de dizer que tudo aquilo que eu for falar, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, justamente, mais uma vez falo que me coloco aqui na condição, junto com vocês, de aprendizes e que a gente tenha uma manhã produtiva. E a Bruna vai se apresentar. Eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional, que é uma profissão da área da saúde, né, que trabalha com organização de rotina, com os desempenhos dos papéis ocupacionais aí que a gente tem ao longo da vida. E sempre visando, né, autonomia, independência e principalmente qualidade de vida. Andei aí arriscando ao longo dessa minha caminhada aí na área da saúde em estudar, né, a questão da dimensão espiritual no cuidado em saúde. Então, o quanto ela contribui, o quanto é importante. Então, é isso. Hoje a gente vai, na verdade, trazer para vocês um convite mais aí para o bate-papo, né, para vocês se sentirem à vontade, né, André, de ir também questionando, trazendo algumas dúvidas, algumas coisas no que a gente puder contribuir, né, mas é um pouquinho da nossa experiência aí nessa caminhada, e aí o André, claro, vai trazer um conhecimento mais do Evangelho e linkando aí com a gente para eu aprender também. Muito obrigada a todos pela presença. Então, nós vamos começar a nossa explanação. Em alguns momentos, vocês vão se sentir até, talvez, numa cadeira de sala de aula, né, pelo conteúdo inicial, que é um conteúdo informativo técnico, mas que a gente vê que é de grande importância falar sobre esse tema, né? Muito se tem como um tabu, melhor não falar disso, melhor não mexer com isso, se falar disso talvez incentive, mas na verdade a gente precisa aprender a falar desse tema, aprender a acolher, aprender a falar sobre nem tudo que a gente vai vivenciar na vida, né? Ainda mais no mundo, na categoria que estamos de provas e expiações. Então a gente precisa começar a parar e pensar realmente se eu estou tendo uma escuta empática pelo sofrimento do outro, se eu estou sabendo escutar o sofrimento do outro, se eu estou sabendo identificar sinais e sintomas que ou eu ou o outro está em sofrimento e está precisando de ajuda. Acho que o maior desafio hoje é saber o que falar na frente de uma pessoa em sofrimento. Mas a gente sabe que às vezes o fato de estar disponível como uma presença amiga já é 80% da solução, muitas vezes, do problema daquela pessoa. Então, hoje, o nosso objetivo, a Bruna vai iniciar trazendo dados, né, epidemiológicos de importância para a gente depois desdobrar isso
nas nossas vivências do dia a dia, né? Fazer a conexão com os ensinamentos do Evangelho, tudo aquilo que a doutrina nos ensina para como superar e lidar com esses problemas. Porque quem teve a oportunidade aqui de vir na sexta-feira e que vai depois poder assistir até no Facebook a palestra do Arthur, que falou justamente do Cristo Consolador, né? O quanto que vamos sim ter problemas, passar por dificuldades, mas a gente tem sempre Ele ao nosso lado, estendendo a mão e falando: filho, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem, a gente errou, vamos começar de novo. E a gente tem que começar a lidar com as nossas emoções, identificar os nossos sentimentos, para que a gente possa ajudar no autoconhecimento e no auxílio do próximo. Então, o objetivo hoje é muito focado para como ajudar os nossos filhos, identificar os nossos sentimentos, o que pode estar acontecendo num pós-pandemia, onde a gente sabe que os transtornos mentais, né, a gente fala que uma epidemia silenciosa que a gente tem é da depressão, né, dos transtornos do humor, e que muitas vezes a gente não fala disso, né? Ainda estamos num meio onde falar de procurar um psicólogo, ir a um psiquiatra, a gente ainda tem um taxamento de você é louco, né? Que isso não pode, tenho vergonha de falar. Imagina, a gente tem que ter a coragem de enfrentar os nossos sentimentos, enfrentar as nossas sombras e aí ir em busca de um melhoramento. Então, a gente vai começar e a palavra eu passo para a Bruna. Tá dando para enxergar? Tá. Só uma coisa antes. A gente optou por fazer numa dinâmica que a qualquer momento vocês podem parar e fazer pergunta, tá bom? Então se sintam à vontade. A gente sabe que está sendo gravada a palestra, mas eu acho que fica rico se a gente, na hora que for falando, se alguém tiver algum exemplo, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, se sintam totalmente à vontade, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar esse assunto aí de suicídio, né? Tão importante. Lembrando que a gente também optou, né, por trazer um pouquinho esse assunto por conta do mês, né, que a gente está, do Setembro Amarelo, onde se organizou aí para se fazer um combate, né, ao suicídio, um acolhimento aí a esses irmãos em sofrimento, né, para a gente ter uma oportunidade de trazer mais esse tema, né, à tona, para discussão. Então, alguns dados, né, para a gente ver como esse tema é sério, né? Esses dados aí, dados que forem aparecer, eles são de 2020, 2021, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, no mundo, 16 milhões de tentativas de suicídio acontecem, né, por ano. No Brasil, uma morte a cada 45 minutos. Lembrando que para cada morte envolve aí 20 tentativas, né? 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos e uma a cada 4 crianças também já apresentou indícios aí de depressão. Dos 15 aos 19 anos, o suicídio foi a quarta morte, a quarta causa de morte, né? Vencendo aí para acidente de trânsito, tuberculose, violência interpessoal, enfim, câncer de mama e outros adoecimentos. Os homens têm uma taxa maior aí de suicídio, né, cerca de 12,6 a cada 100 mil homens, e essa taxa ela acaba sendo maior nos países desenvolvidos. A taxa das mulheres é de 5,4 e acaba sendo mais presente em países de média, né, baixa renda aí. E principalmente aí, de 2000 a 2019, a taxa, né, de morte por suicídio global caiu 36%. E aqui nas Américas ela continua subindo, né? Ela teve uma taxa aí, maior de 17%. E aí, em torno disso tudo, em 2019, a Organização Mundial da Saúde lançou essa abordagem aí, Live Life, né, de prevenção ao suicídio, onde ela faz, né, ela traz à tona aí 4 estratégias. Limitar o acesso, né, a métodos de suicídio, como pesticidas, armas de fogo.
educar a mídia para trazer conhecimento mesmo sobre essa questão, conhecimento responsável, promover habilidades socioemocionais, principalmente para a vida aí dos adolescentes. Então, existem algumas linhas aí de bullying, de anti-bullying, por exemplo. A identificação precoce, a avaliação, gestão e o acompanhamento pelos profissionais da saúde. Então, também uma capacitação desses profissionais para também reconhecer e acolher e identificar precocemente alguns sinais aí. Acho que aqui só fazer um adendo em relação a esse segundo item, que é educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio, né? O porquê disso? Há um histórico aí de episódios em que, ao se noticiar eventos de suicídio, pode influenciar outras pessoas a se identificar com o problema que aconteceu e isso gerar um efeito em massa. Então, na verdade, o que precisa é ser noticiado com responsabilidade, sem ser de uma maneira explícita, dando detalhes, a maneira como foi feita, o porquê que aconteceu, porque isso realmente pode gerar aí a questão de incentivar. E da mesma forma, foi muito polêmico, né? Vocês devem ter tido acesso àquela série do Netflix, né? As 13 razões porquê, né? Que conta a trajetória de uma menina que se suicidou, que também não pode ser feito de uma maneira romantizada. Isso foi muito polêmico na época, porque parte dizia, não, tem que dizer. Tá, tudo bem, diga, mas não transforme isso numa série onde os jovens podem se identificar. Então, existe aí essa questão de ser feito de uma forma muito responsável. Sim, é uma doença de alto impacto e a gente precisa falar disso, mas a gente também não adianta só falar. A gente tem que buscar o conhecimento de falar e dar o suporte e o acolhimento para lidar aí com as consequências aí dessa notícia. Quer complementar alguma coisa, Bruno? Não. Então, em decorrência aí desse quadro, né, dessa situação aí, desses dados, que esses dados mostram para a gente, tem essa fala aí de um médico psiquiatra sobre a importância, agora mais do que nunca, né, desse olhar aí para essa questão do suicídio, considerando a pandemia, o momento de pandemia que a gente viveu. Então, hoje, existem muitos estudos que estão tentando fazer, né, ver se tem alguma relação, né, com aumento da taxa, né, de suicídios, com pandemia, por conta da questão financeira, né, de muitas perdas financeiras que aconteceram aí, principalmente. E aí, quando a gente fala em suicídio, a gente está falando também em outro tema que vem à tona, que é a questão da depressão, né? O quanto que é algo ainda que existe muito tabu em volta, que ainda existe muita dificuldade de compreensão, né? Que ainda existe o estigma de ser frescura, né? De ser falta de vontade. Algumas pessoas dizem até que é falta de Deus, né? Na vida. Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso, falar sobre esse adoecimento. E aí, para começar a falar sobre a depressão, a gente vai passar um vídeo para vocês. Dá para ver se eu ficar aqui no cantinho? Dá. Olá, bom dia, Giovana. Como vai? Beleza? Tudo bem? Olá. Que isso? Ali por que folha? Eu sou Renato Caldas. Nós estamos aqui fazendo um teste para um curta-metragem. A característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão. Pegou de surpresa agora. Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Deixa eu só pensar um pouquinho. Posso fazer um texto? Pode. Posso trabalhar por aqui? Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira. Pode. Quer pegar uma cadeira? E tem um tempo, você quer... Pegar uma cadeira, não paga nada. O mundo pra mim já não tá mais colorido, sabe?
parece tão cinza. A presença das pessoas me incomoda um pouco. Eu sinto medo também. Mas eu sempre passo que tá tudo bem. Sabe o que é você não ter motivo de acordar? Eu às vezes fico me perguntando o dia que tudo isso vai acabar. Não era ódio, não era raiva, não era rancor. É como se... Você tem que sentir pra entender. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. O medo do meu coração parar, ou talvez fosse até bom se ele parasse. Será que eu tô perdendo a vontade de viver? Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta-metragem, provavelmente você não seria aprovado, porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. Depressão tem uma série de sintomas: a falta de sono, falta de atenção, abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste para um curta-metragem. Tem várias outras câmeras, está sendo gravada por várias outras câmeras. Ai, meu Deus. É uma ação do Setembro Amarelo para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema. Foi uma surpresa, né? A gente não sabia exatamente o que seria. É um desafio, né? Na verdade, ainda assim, então... faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. Ele não percebe que ela tá indo para um poço sem fundo. Sensações de medo. Você tá numa caixa e você não consegue sair. Médico, recém-formado, maravilhoso, no auge da idade, só que ele não queria viver. Ela começou a se isolar, ela não saía mais do quarto. E aí ela se jogou do prédio. E ele não conseguiu. Pro ator é muito lindo, é importante trazer um assunto tão, delicado. Muito obrigado. Imagina. Só de eu desabafar, já tá bom. Tá bom? Obrigada. Então, essa foi uma campanha feita em parceria aí com a CVV, né, igual vocês viram, que é justamente para isso, né, para a gente conseguir falar sobre a depressão, que ela não é só uma tristeza, né? O quanto que é difícil, muitas vezes, a gente ver sinais, né? A gente ver o que o outro, ou às vezes até o que a gente mesmo tá vivenciando. Mas qual foi a ideia da gente trazer, né, esse vídeo? É justamente que não existe, né, a gente não deve viver agora vigiando, né, o outro, o meu filho, meu companheiro, minha mãe, eu mesma. Não é nesse intuito do vigiar sofrido, do vigiar impedindo de se viver, impedindo... Não, é no intuito de conversar, né? É no intuito de se abrir para conversar com o outro, para conversar com a gente mesmo, que é o caminho do autoconhecimento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas todo esse conhecimento aqui, pode passar, André, que a depressão, ela não é só a tristeza, mas ela envolve N sinais, né? N sintomas. Irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço, choro fácil, incapacidade de sentir alegria, tristeza, desinteresse. Pode passar. Só pontuar que, para o diagnóstico de depressão, você precisa ter a recorrência desses sinais e sintomas por um determinado período. Porque, ao ler aqui,
muitos de vocês vão se identificar, sim, dependendo do dia, sim, com sinais e sintomas. E isso não significa que você está com depressão, né? Fazendo a ponte, no mundo de provas e expiações, a gente teremos dificuldades, e é inerente ao ser humano ter as suas emoções e fazer aí a identificação, né? Como lidar com isso. Só que se isso acontece de uma forma recorrente, como a Bruna vai falar, levando a um estado crônico, patológico, aí sim vai ter o diagnóstico de depressão. Então, são N sintomas, né? Sentimento de medo, insegurança, pessimismo, ideias frequentes de culpa, baixa autoestima, sensação de inutilidade, interpretação distorcida e negativa da realidade. Pode passar, André. Concentração, perda ou aumento do apetite, insônia, dores, enfim. Mas é exatamente isso, né? Todas essas características aí que o André falou agora, né, elas fazem parte da nossa vida, né? Em muitos momentos a gente sente tristeza, em muitos momentos a gente perde o apetite, a gente tem insônia, a gente se sente, né, mal, enfim. São sentimentos que fazem parte da nossa vida, né? A ideia, o porquê que é tão importante a gente olhar lá para dentro da gente e a gente abrir espaço com o outro, para também que o outro faça isso e me tenha ali de rede de suporte, né? Dentro da área da saúde a gente usa muito esse termo, rede de suporte, que são as pessoas que a gente se sente bem para conversar, que a gente se sente bem para se abrir, que dentro da nossa casa isso pode existir, né? Falar sobre o que está sentindo é uma oportunidade de se conhecer, né? E a partir do momento que a gente identifica o que a gente está sentindo, o que incomoda, o que gera, a gente também consegue pensar em estratégias para enfrentar isso. Então, quando a gente fala em cuidar de uma depressão, em cuidar desses sinais aí, a gente não está falando em excluir da vida sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, de raiva. A gente não está falando disso. A gente está falando de reconhecer todos eles, o momento em que eles aparecem, o que desencadeia, para assim aprender a lidar com cada um deles, porque eles fazem parte da vida. E a partir do momento que a gente aprende a lidar com cada um deles, a gente vai aprendendo a dosar todos esses sentimentos. A gente vai aprendendo a encontrar recursos que nos desaguem, que nos aliviem desses sentimentos de uma forma saudável, né? E quando eu digo uma forma saudável, é de manutenção da nossa saúde mesmo, né? São estratégias aí que a gente vai utilizando com a gente mesmo para passar por situações difíceis da vida, porque elas vão acontecer, né? Todo mundo vai vivenciar. Mas para a gente passar por elas, realmente conseguindo compreender os aprendizados que elas trazem e passando da melhor forma que a gente conseguir. Pode mudar, André. Como eu sou da área da terapia ocupacional, a gente foca muito nessa questão da rotina, né, de mudanças que podem acontecer aí no dia a dia, mas como um sinal de alerta, né, no intuito da gente prestar atenção, principalmente quando eu tenho filhos, né, quando eu convivo ali com outras pessoas, às vezes um pouco mais vulneráveis, né, o vô, a avó, enfim. Essas mudanças na rotina podem acontecer no caso de uma pessoa que está apresentando uma depressão, né? Que teve esse diagnóstico baseado em todos esses critérios aí que o Dr. André explicou. Eu começo a apresentar em relação às atividades de sociabilidade, relação afetiva. Foi feito um estudo para ver quais as mudanças que apareceram na rotina aí de pessoas depressivas e até de pessoas, aí no meio tem, que tentaram, né, o suicídio. Então, são mudanças em cada item aí do dia a dia. Nas relações afetivas, trouxeram históricos aí de brigas, de conflitos mal resolvidos, de perdas de pessoas, né? Então, um processo de luto aí, perdas de bichinho de estimação.
Em relação às atividades laborais e escolares, a perda de vontade de ir, o abandono de emprego, o abandono da escola, o abandono dos estudos. Em relação às atividades de rotina diária. Então, deixou de cuidar da casa, deixou de cuidar dos filhos, falta de vontade, limpeza da casa, essa coisa parou de acontecer. Atividades eletivas e de lazer. Então, aquelas atividades que eu gostava de fazer, que eu sentia prazer em fazer, deixei de fazer, fui me trancando mais em casa, a minha questão do convívio social foi reduzindo muito, eu fui me isolando. Atividades nos cuidados pessoais. Deixei de fazer comida, deixei de me alimentar direito, insônia, deixei de me cuidar em relação à própria higiene mesmo e também em relação à estética, né? Gostava de cuidar do cabelo, gostava de fazer a unha, fazer a barba, deixei de fazer isso, há muito tempo não vou. Atividades corporais no cotidiano, então, atividades físicas que eu me identificava, deixei de fazer, insônia, comecei a apresentar insônia mais frequente, dor no corpo, choro fácil, sem muita justificativa aparente, né, sem eu conseguir trazer um porquê desse choro, sem um motivo concreto. E sentimentos e pensamentos aí que foram aparecendo no dia a dia, de culpa, de solidão, de exclusão, de inatividade, enfim. O porquê que é importante, mais uma vez, a gente olhar para tudo isso, né? É importante para a gente conseguir ajudar, para a gente se ajudar e para a gente conseguir ajudar quem está no nosso convívio. Falando um pouquinho agora sobre o papel, né, de pai e mãe, que acredito que seja os papéis aí mais importantes que a gente pode desempenhar na vida, né? O quanto a gente lida a todo momento nesse desempenho desses papéis com a importância de trazer alguém, né, e de ensinar alguém uma forma bacana de viver, uma forma bacana de ser no mundo, uma pessoa bacana no mundo, né? O quanto isso envolve de responsabilidade. E o quanto o ensinar a essas pessoas a se conhecerem, né? Estimular a autoestima dessas pessoas, o quanto contribui para a gente criar pessoas bacanas no mundo, para a gente ensinar um caminho bacana para esses irmãos que estão chegando, sob a nossa responsabilidade. Então, o que permeia tudo isso? A comunicação, né? Muitas vezes eu ouço, né, no meu trabalho aí na área da saúde, ai, Bruna, você fala tanto de comunicar, mas não é fácil, né? Falar não é fácil. Falar não é fácil, mas também a gente tem um conceito um pouco errado de comunicação, né? Às vezes a gente acha e se cobra que a gente tem que saber o que dizer, que a gente tem que dizer algo, e muitas vezes a comunicação é só o estar, é só o estar ali. É só o dizer, olha, eu não faço ideia do que você pode estar sentindo, mas eu estou aqui. Né? Mas se você precisar, eu estou aqui e a gente descobre junto. Muitas vezes é ficar em silêncio, né? Nem sempre a gente vai ter resposta para dar, mas o apoio, o conforto, a disponibilidade sempre cabe. Então, a comunicação, para eu ter uma comunicação efetiva, por exemplo, envolve vários critérios, né? Não é só chegar, por exemplo, e conversar com meu filho. O que você está sentindo? Está chorando por quê? Mas isso é motivo para chorar? Né? Que é no intuito de ajudar, mas vamos pensar numa comunicação mais efetiva. A comunicação efetiva, ela envolve a hora certa de falar. Então, não é no meio de uma discussão, não é no meio dos ânimos exaltados, né? É quando está tudo bem, é quando está tudo tranquilo. É pontuar as diferenças que eu estou vendo. Olha, eu estou te achando mais calado, está tudo bem? Você pode conversar comigo, tem alguma coisa acontecendo? Olha, eu estou percebendo que você continua calado, né? Falei com você semana passada, você disse que não precisava, mas eu estou vendo que está continuando. Você não quer conversar mesmo? Ou, se você não se sentir à vontade, quer conversar com outra pessoa? Mas eu acho importante, porque eu estou percebendo. A hora que a gente pontua as nossas percepções, isso já é acolhimento,
né? A hora que eu digo para o outro, nossa, às vezes a gente encontra, né, uma amiga na rua que a gente não vê, enfim, há muito tempo, e a gente pontua, nossa, estou te achando um pouco diferente, tá tudo bem? Né? Isso já é acolhimento, isso a gente já se sente, já é uma porta que abre para uma fala, para uma expressão, né? Lembrando também da questão do choro, né, que muitas pessoas me trazem. Ah, então, eu fiz isso, Bruno, e aí meu filho começou a chorar, e aí piorou, porque aí que eu não sabia o que fazer mesmo, né? O choro é uma forma de expressão. Nem tudo a gente consegue traduzir em palavras, né? Tem muitas coisas que a gente sente, principalmente em situações dessas, né, difíceis, no caso de um diagnóstico aí de depressão, é tanta coisa que a gente sente, é uma mistura de tanta coisa que fica difícil, às vezes, a gente identificar. No caso de uma criança, por exemplo, dependendo da fase do desenvolvimento dela, aí, ela ainda está entrando em contato com alguns sentimentos, ela ainda está entendendo o que está acontecendo, ela ainda está descobrindo esses sentimentos. Então, muitas vezes, ela também não sabe nomear, né? Ela não sabe o nome que se dá a essas coisas ainda que ela está sentindo. E é por isso, muitas vezes, que vem o choro, né? O choro é uma forma de expressão muito importante, muito importante. É o aliviar, né? O choro ele é tão importante que todo mundo quando a gente tem aquele momento de choro, a gente tem até uma molezinha depois, né? Um cansaço, um soninho, porque ele relaxa, né? Ele traz para fora incômodos aqui dentro que a gente, às vezes, não consegue nomear. Então, o acolher um choro é simplesmente estar ali. É simplesmente dizer, pode chorar, né? Pode chorar. É dor. Filho, isso é dor, é importante chorar. Às vezes a gente não consegue descrever, então o jeito da gente colocar para fora é assim mesmo, né? Tá tudo bem? Depois que você chorar, que você conseguir ficar um pouco mais calma, a gente conversa melhor, né? Se você quiser, mas pode ter esse espaço aqui. O quanto que é importante a comunicação efetiva. O momento certo de falar, o tom de voz para se falar, né? Um espaço ali seguro. Então, eu não vou conversar na frente de qualquer pessoa, na frente de onde o meu filho não se sente à vontade, no meio de uma festa, no meio, né? É um espaço seguro. Ali, eu e ele, né? É um ambiente que eu sei que ele vai se sentir à vontade. E o quanto a gente tem para ter essa comunicação efetiva que conferir com o outro se ele está entendendo o que eu estou dizendo, né? O falar, o se comunicar, não é só eu ir lá e dizer. Não é só a gente chegar aqui e dizer. É a gente também verificar se o que a gente está dizendo, a compreensão está sendo exatamente do que a gente está dizendo. Isso a gente tem responsabilidade também, né? Por isso, a questão da estratégia da mídia, que a gente falou há um tempo atrás. Não é simplesmente chegar numa rede social, num canal aí aberto e dizer. É saber como dizer, para garantir pelo menos um pouco, que aquilo que está sendo dito está chegando corretamente do outro lado, está sendo ouvido corretamente do outro lado. Porque senão a coisa pode ir para um outro caminho não muito bacana, né? Essas informações podem ir para um caminho não muito saudável. Então, o quanto que é importante essa conversa, o quanto que é importante abrir esses espaços, o quanto que é importante estimular nos meus filhos e nas pessoas que estão ali ao meu redor a questão da autoestima, né? Como que eu faço isso, Bruno? A hora que eu vou pontuar algo que está negativo no meu filho, pode ser uma deixa de eu primeiro pontuar o que é bacana, o que é positivo, o que ele faz direito, para depois eu fazer a correção. Né? De pontuar as coisas que precisam ser corrigidas num cantinho, mais eu e ele, e de pontuar as coisas bacanas que ele faz, mais ali, num espaço, às vezes, com mais pessoas, né? Para ele se sentir mais valorizado dentro do limite dele, dentro do lugar onde ele se sente seguro aí. Então, são pequenos detalhes aí no dia a dia, no cotidiano, na relação mãe, pai, filhos, que vão sustentando a questão da autoestima, que vão sustentando esse caminho de autoconhecimento deles. E lembrando que esse papel, né, de pai e mãe é tão difícil porque, antes de qualquer coisa, ele faz entrar em contato com a gente mesmo,
né? Faz a gente se obrigar a olhar para a gente mesmo, né? Porque os filhos trazem questões, os filhos questionam coisas que a gente às vezes nunca pensou, ou que ficou tão lá para trás, né? Então a questão do exemplo, a questão a questão da reforma íntima, né? Que é caminho mais concreto, né? Para a gente ir pela reforma íntima do que ter filhos, né? Então, o quanto esse olhar e tudo que eu falei aqui para os filhos, o quanto serve para a gente também, do se acolher, do se permitir sentir. Quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em suicídio, a gente está falando em sofrimento, né? E sofrimento a gente vai enfrentar ao longo da nossa vida. Mas qual a forma da gente enfrentar? Existem caminhos muito saudáveis para a gente enfrentar um sofrimento, para a gente lidar com toda a tristeza que vai aparecer, com toda a raiva, angústia, com todas as dificuldades que a gente vai encontrar pelo caminho. Então, o quanto o olhar para si mesmo, o se conhecer, o se permitir é importante, o permitir sentir tudo isso. Né, esses sentimentos aí, eles só passam, né, eles só vão embora a hora que a gente permite que passam pela gente. Né, a hora que, às vezes, a gente tem que sentar ali na mesa com cada um deles e encarar o que cada um está me trazendo aí. Né? Estou triste por quê? Mas está me abalando desse jeito por quê? Mas o que está trazendo à tona aí em mim? Né? E, mais uma vez, buscar ajuda. Né? Muitas vezes a gente se questiona, a gente se permite tudo isso, mas a gente divide com as pessoas que a gente sente vontade, mas que a gente se sente seguro, mas mesmo assim a gente não consegue encontrar aí alguns caminhos. Então, o quanto é importante a gente saber que a gente não está sozinho, né? Que existem profissionais, que existem pessoas dispostas aí e com uma bagagem, com estratégia, com conhecimento para ajudar. Mas a ideia é, percebeu, né, alguma coisa diferente na minha rotina, na rotina daqueles que eu convivo, converse. Converse, converse, converse. E, caso a gente não consiga encontrar um caminho aí bacana, busque ajuda. Né? Pode. Eu sou professora, trabalho na área estadual, sou diretora, e o meu papel na escola é de mediação de conflitos. Sim. E aí eu lido com muitas situações, muitos casos, né? Difíceis. Então, o suicídio é um deles, né? Que chega pra gente. E eu fiquei desesperada um pouco assim, o que fazer, como abordar, como conversar. E eu fiz o curso de CPV. Pra ter uma ideia maior, me fortalecer, né? E aí, então, eles colocam assim, que a gente sai do problema, né? E foca na pessoa. Então, o que é a pessoa? A pessoa é pensamentos, ações e sentimentos. Então, alguém vai chegar para a gente, falar o seu problema, mas você não vai ficar... Mas por que você acha que está acontecendo isso? Mas o que você poderia fazer? Você sai disso. Então, você fala o que você está sentindo, o que você sentiu no momento. Mas qual foi o seu pensamento em relação a isso? Então, você foca no sentimento e no pensamento. E, assim, muito importante, que é algo que eu uso na escola, que daí entra na questão do diálogo e mediação de conflito, é a questão da técnica de reformulação. Então, para que o outro entenda que está sendo ouvido, você repete o que ele falou. Então, o que você está me dizendo é que você está se sentindo. Então, o que você está querendo me contar, o que você está me contando, é isso. Compreendo que o que você está falando é muito difícil para você, foi uma situação que te deixou muito angustiado. E aí, então, você vai repetindo o que a própria pessoa está falando. Assim, ela ouve, se ouve a si própria, né? E entende que você, de fato, está ouvindo, então, que não está sendo negado. E aí, quando eles falam, olha, eu quero me matar, hoje é meu último dia aqui. E aí você não fica assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Entendi, você está me dizendo que você quer se matar. Então, acredito que o seu sentimento hoje é de muita angústia. Aí você volta para o sentimento, né? Claro que depois eu converso com os pais, eu chamo, eu encaminho, né? Tem uma psicóloga que está acompanhando as escolas, vai ajudando. Então, a técnica da reformulação, né, daquilo que a pessoa está falando, para ela se sentir ouvida, eu vejo que é de grande valia.
E a questão do erro, né, quando você coloca assim, chamar o filho, você vai apontar o erro dele, né? O que a gente costuma fazer com os alunos quando acontece alguma coisa errada? Olha, aconteceu isso, né? Você agiu desta maneira. Haveria uma outra forma de você ter agido? Então, também, qual foi o seu pensamento no momento? Qual o seu sentimento naquele momento que você agiu daquela forma? Como você vê essa situação? Se você estivesse do lado contrário, né? Para que daí ele próprio reveja a sua atitude. Eu não vou falar se foi certa ou errada. Eu levo a reflexão da maneira como ele está enxergando, se foi a melhor atitude que ele teve. Essa contribuição, tá? Obrigada. Muito bom, muito bom. E essa técnica que você disse, além da gente dizer para o outro, eu estou prestando atenção no que você está falando, né? O que você está falando é importante para mim. A gente também valida, né, o sentimento do outro. Então, quando a gente fala em sofrimento, em dor, faz parte da comunicação efetiva também a gente validar, né? Então, essa coisa de, mas só por isso? Mas você está assim só por conta disso que aconteceu, né? Isso a gente, ao invés de abrir uma porta, a gente fecha tudo, né? Eu tô por isso. Cada um sabe, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, não é assim? Então, cada um sabe o que está sentindo. Cada um sabe o impacto que essas situações trouxeram para a vida. E é isso que é importante, a gente saber o que é para o outro, para aí eu poder ajudar, né? Eu poder ali me colocar à disposição, eu poder fazer uma escuta, eu poder pensar e encaminhar, vamos procurar uma ajuda profissional, né? Vamos. Então, a coisa do validar, do não julgar, é extremamente importante, né? E essa técnica também traz isso. E é por isso que o CVV salva vidas, né? A metodologia utilizada, né, para quem não sabe, o DISC é 188, então ele funciona 24 horas por dia. A pessoa que está nesse estado, né, de depressão, que já está definida, que programou o seu suicídio, a gente costuma dizer que ele tem os 4 Ds. Ele está com uma dor de de alto impacto, ele está desesperado, ele está com desesperança, e ele tem mais um D, que agora me fugiu, é o desespero, o desamparo, a dor, daqui a pouco eu lembro, tem mais um, é a desesperança, né? Então, assim, o fato dele ter alguém que escuta ele, valida os sentimentos dele, assim, e está entendendo, isso estatisticamente é de grande impacto, porque ele se sente acolhido, ele se sente ouvido, e aí ele vai buscar o auxílio. Então, é muito importante, tá bom? Então, o que a gente vai dar a continuidade aqui? Vendo tudo isso. Enquanto a Bruna foi falando, né, acho que uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é essa questão da criança, acolher a criança interior. Tanto a criança que a gente tem hoje, o adolescente que a gente tem, mas a gente sabe que a maioria dos nossos conflitos e que muitas das nossas doenças que a gente desenvolve hoje foram sentimentos que a gente não acolheu, a gente reprimiu e que pela sabedoria aí divina ela vem à tona de uma outra maneira para que a gente trabalhe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, como a Bruna falou, é se permitir se conhecer, mexer em alguns sentimentos. Vai doer, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem a experiência, muitas vezes, de como os nossos pais lidou com nossos sentimentos e que está tudo bem, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, porque é o que eles tinham para fazer, né? Ninguém tem um curso de preparação para ser pai e lidar com os sentimentos dos seus filhos. Não, a gente sabe disso. E a gente tem que lembrar aí, os conhecimentos que a gente tem, que essa criança ela é um espírito imortal que traz consigo uma história milenar, com sentimentos, com uma personalidade que também é desafio dos pais identificar e ir trabalhando isso. Então, não é uma lição fácil. Mas hoje, a principal tarefa nossa, né, lembrando daquela fala do avião, né,
se despressurizar, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar o outro. Então, também a gente tem esse desafio. Além de ajudar os nossos filhos, quem mora com a gente, um colega, a gente precisa tentar também olhar para... Tentar não, tem a obrigação de ter o autocuidado. Porque se eu não sei lidar com os meus sentimentos, como eu vou lidar com o sentimento do outro? Aí eu vou olhar para o meu filho e falar, não chora, engole o choro. Por que você está chorando só por conta disso? Eu estou usando vivências e experiências minhas que estão mal trabalhadas e repetindo padrões que vão ser prejudiciais e que não vão ajudar ninguém, né? Mas isso aí eu deixo para os psicólogos na psicologia profunda, né? Sou fã de carteirinha de terapia, então é um momento realmente, né, de colocar para fora. Não precisa ser o fato de você colocar no papel os seus sentimentos já é uma terapia, porque às vezes as pessoas falam, não tenho recurso, ou então o que a rede básica e o SUS fornece, a quantidade de sessão, o tempo de sessão não é suficiente. Mas comece, porque daí é no seu autoencontro, você aprende as ferramentas e você faz isso dentro de casa mesmo, tá bom? Então, só lembrar, por que a gente está falando isso tudo aqui num centro espírita ou numa instituição religiosa como qualquer uma? Porque a saúde, ela tem a sua dimensão espiritual. Então, para que eu conquiste a saúde, eu preciso levar em consideração essa dimensão. E os estudos científicos hoje, eles já mostram que o indivíduo que tem o seu pilar espiritual em desenvolvimento e trabalhando, o índice de depressão, o índice de suicídio é muito menor, porque ele vai ter ferramentas para lidar com os desafios, ele vai ter o apoio da sua rede. Então, aqui, quem nunca passou aqui, que faz parte, às vezes, de grupos de estudo, que frequenta a casa, forma uma rede. Aconteceu alguma coisa, as pessoas já se mobilizam, ou então mandam um WhatsApp, porque tem essa questão hoje, a gente tem essa facilidade da comunicação. A gente pode, muitas vezes a gente não sabe o que dizer para aquela pessoa, um colega de trabalho, um amigo que está passando por um sofrimento, passou por um luto, alguma situação que ele se desestabilizou. O fato de você mandar um emoji para a pessoa, ela fala, nossa, olha, lembrou de mim. E para quem está nesse desespero e nessa desesperança, um simples emoji com uma mãozinha, com uma carinha, faz com que a pessoa saia daquela monoideia e fala, nossa, tem alguém que pensa em mim. Então, isso é muito importante. Então, a saúde, no seu conceito, ela não é ausência de doença. A Emmanuel traz para a gente que é a perfeita harmonia da alma. Então, aqui eu já posso dizer para vocês que 99% da gente não está saudável, porque adquirir a perfeita harmonia da alma todas as suas dimensões é algo muito desafiador. E a gente tem que lembrar que depressão não é frescura, não desvalorizar a pessoa, porque a pessoa está em sofrimento e ela precisa, como a Bruna trouxe, de uma abordagem multiprofissional, porque não é simplesmente ir ao médico, ou então, não, eu não vou no médico, eu só vou no tratamento espiritual do centro espírita, ou eu só vou procurar terapia. Não, é uma abordagem multiprofissional, porque são várias disciplinas, né? Somos responsáveis por cultivar os nossos pensamentos, sentimentos e ações para si e para os outros. Então, a gente precisa, sim, parar de viver no automatismo e tudo aquilo que a gente vive, ao final do dia, passar a régua, aí, o olhar e entender. Hoje, eu passei por algum momento difícil, estressante, algum conflito? Qual era o meu sentimento naquele momento? Que emoção eu sentia naquele momento? Como o meu corpo reagiu naquele momento? Eu fiquei suando frio, taquicardia. Opa, você teve uma descarga de noradrenalina aí, alguma coisa te estressou. O que foi? Qual foi a sua ação? Como você agiu para ter aquele sentimento? O que a pessoa fez que você sentiu isso? Isso é ter o autoconhecimento, é a gente começar a perceber o que a gente sente e de que maneira a gente está agindo no dia a dia. Porque senão a gente vai ficar sempre no automatismo
E aí, às vezes, a gente vai desenvolver um câncer, a gente vai desenvolver uma depressão, sendo que já tinham vários sinais que poderiam ter sido trabalhados nesse sentido. Vamos lembrar que hoje a gente está numa situação em que os nossos filhos, né, netos, sobrinhos, têm um acesso à informação muito grande, né? O acesso à internet. Eu estava lendo ali no livro hoje que chama Compreendendo o Suicídio, que ele fala o índice de suicídio que a gente tem hoje nas gerações que estão tendo acesso a essas informações e não estão sabendo lidar com tudo isso, né? Em média, um jovem, um adolescente, passa 9 horas em frente de uma rede social ou de um computador por dia. 9 horas. Se alimentando de informações que podem ser salutares, mas que também podem não ser, né? Então, quem já não ouviu falar da brincadeira de segurar e enforcar até perder o ar? A gente teve lá aquela questão da baleia azul, não sei se é baleia azul, que também ensinava. Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos, os nossos familiares e saber do que eles estão se alimentando. Vou dar uma experiência minha, que num dia eu falei assim, bom, eu preciso conversar mais com a minha filha. Aí, lembra quando a gente brincava de stop, quando era pequeno, né? Mais jovem, lá colocava cor, animal. Eu fiz como se fosse um stop com a minha filha, porque daí eu mapeei os gostos, os desgostos dela, e com frequência eu refaço isso para até olhar a tendência, mudou, antes gostava do rosa, agora gosta mais do preto, do azul escuro, que são sinais que a gente consegue ter e que às vezes a gente não tem, muitas vezes, assunto para abordar nossos filhos, né? A gente se sente meio distante. Então, são essas pequenas coisas. Agora tem a questão aí das figurinhas da Copa, ou mesmo que é a nossa tarefa no momento do Evangelho no Lar, usar uma literatura, alguma coisa que seja mais própria para o adolescente, para que eles não olhem para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e falem assim, nossa, esse livro com essas palavras difíceis aí que eu não entendo nada. Então, hoje a gente tem, e é nossa responsabilidade, né? Além de cuidar da gente, de cuidar, identificar as tendências dos nossos filhos. Vamos lembrar aí que são espíritos que na adolescência vão aflorar essas tendências e que é dever do pai, da mãe ou do tutor cuidar disso, né? Uma coisa eu já estou adiantando bastante aqui por conta do horário, uma coisa que a gente precisa levar em consideração, frente a todas essas informações que os jovens têm hoje, é como eles se sentem no mundo e a aceitação que a gente tem dos gostos, das preferências do indivíduo que ele é, né? Porque a gente traz, mais uma vez eu falo, nós trazemos os nossos padrões, aquilo que a gente entende que é certo, aquilo que a gente entende que é errado, e o fato de, cronicamente, eles se sentirem excluídos, a gente ficar só atacando os defeitos deles, é uma das taxas de aumento de doenças, de transtornos do humor nos jovens. Então, o fato deles não se sentirem incluídos e sentirem, aí tem a questão também do bullying, né, o cyberbullying, tudo isso, a gente tem que, se já é difícil tomar conta de si próprio, imagine nesse momento com o acesso de informação que as crianças têm. Então, nós somos responsáveis por mapear esses pensamentos, sentimentos e ações, tá? E aqui eu já falei um pouquinho, né? Estamos vivendo no automatismo ou a gente já está começando a ter consciência das nossas ações? Temos parado para refletir sobre isso? Eu fiz um teste interessante, vocês vão fazer também indo para casa. Vocês vão pegar o smartphone e falar assim, Google, estou triste hoje. É muito interessante, porque daí ela fala, tudo bem, que tal, posso te ensinar a falar para você algumas coisas que pode te ajudar? Aí ela dá várias dicas. Então, uma das coisas ela fala, procure algo que você gosta de fazer,
veja um filme ou uma leitura que você gosta e que seja prazerosa. Uma das técnicas importantes é colocar no papel aquilo que você está sentindo. Então, é interessante porque hoje a gente tem várias ferramentas e que podem nos ajudar. Então, às vezes, indo para o trabalho, você pode... Fica o desafio da semana aí, perguntar para o Google. Fala, Google, hoje eu estou triste. Vocês vão ver que ela vai falar para vocês algumas coisas. Converso isso com os meus filhos, então é justamente o que a Bruna trouxe bastante. Tá? Às vezes, aquele conflito na sala de aula, para a gente é besteira, para o nosso filho não é, e pode estar impactando no seu desenvolvimento e na maneira de lidar com ações. Eu estou usando um monte de exemplo da minha filha aqui, viu, gente? Meus sentimentos. Hoje, eu tenho mais sentimentos positivos ou negativos que permeiam a minha mente? Estamos falando aqui num centro espírita. Esses sentimentos, eles são meus? Ou eles parecem ser sugeridos? Né? São pensamentos que não faz sentido ter vindo isso hoje na minha mente? A gente precisa começar a ter esse tipo de radar. Eu trago culpa. Se tem um sentimento que acaba com a gente, é a culpa. E a gente precisa sentar e entender o porquê temos culpa relacionado a isso. É um desafio, vai doer, mas a gente precisa entender. Da onde vem essa culpa? Da onde vem o padrão que diz que isso está errado? O porquê? A gente precisa fazer isso, porque culpa é um grande gerador e é uma algema mental que prejudica muito a nossa evolução. Pode falar. Oi. Posso só acrescentar. Isso da gente refletir sobre os nossos pensamentos, né? É nosso, é sugerido, é uma técnica até. Chama técnica de racionalizar. Eu vou racionalizar os meus pensamentos. Então, o que é isso? É eu conversar com eles. Né? Passou um pensamento aqui pela minha cabeça, mas ele é real? Mas ele pode acontecer? A hora que eu questiono, que eu racionalizo aquilo que não tiver base, né, que não conseguir ser sustentado, a gente fala que cai por terra. Né? Quanto mais a gente aprender a fazer isso, mais craque a gente fica e mais até automático fica. Então tem um nome, técnica de racionalizar. Muitas vezes os pensamentos vêm na cabeça, os sentimentos vêm e a gente, deixa eu fazer outra coisa porque eu não quero pensar, porque eu não quero ver. E muitas vezes, principalmente se ele é repetitivo, o ideal é que a gente pare para ver sim. Né? É que a gente sente com esse pensamento, com esse sentimento para conversar com ele, né? Um tete a tete aí. E o racionalizar é o melhor caminho. Aqui a questão, né, então, do desamparo, da desesperança, de ser inútil. Então, ninguém é inútil. Cada um tem a sua importância. Então, se a pessoa está se sentindo inútil, é que ela precisa realmente de ajuda. Né? E a maior dificuldade que a gente tem, né, e aqui agora eu lembro da minha mãe, é a pessoa estar no fundo do poço e a gente tem às vezes a infelicidade de falar, para com isso, olha o tanto de coisa que você tem, olha a oportunidade que você está perdendo. Não adianta, a pessoa, e demorou para eu entender isso, né? A pessoa ela está aqui num sentimento que falar esse tipo de coisa só piora. Então, assim, eu estou aqui com você. O que você entender que é importante, conte comigo. E aí, devagarzinho, mas a gente ainda tem a gente, não estou falando de mim, né? Que tomar cuidado, porque a gente acha que a gente está fazendo uma orientação, uma escuta empática, mas a gente não está. A gente está julgando e colocando aquilo que a gente acha que é melhor, mas que a gente não está no sapato da pessoa para saber se aquilo realmente faz sentido. Né? É importante essa questão de pontos de atenção, né, que são deflagradores aí de sinais que pode ser prévio a um suicídio. Então, autoagressão, às vezes se machucar, né, pequenas coisas, mas que têm, né, intensos pensamentos negativos. Então, dá um bom dia. Bom dia por quê?
Então, às vezes, daí você vê que aquilo vai se repetindo, né? Pensamentos de morte e de interrupção da vida. A depressão como causa orgânica, eu preciso lembrar, né? Ela é uma doença biológica, então eu tenho alterações bioquímicas no cérebro, que podem ter várias causas, mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma alteração de neurotransmissor e que em algum momento eu preciso de medicamento para se equilibrar. Esse medicamento ele não vai ser necessário pelo resto da vida, mas achar que eu consigo sair sem um apoio medicamentoso é muito difícil. E aí, às vezes, vem o estigma, a pessoa falar assim, não, eu não vou no psiquiatra, porque daí vão achar que eu sou louco, eu dou conta disso sozinho, eu preciso. Não adianta, é falta de serotonina e problema na noradrenalina e neurotransmissor. Eu preciso, num momento, né, é um tratamento multiprofissional. Eu tenho que levar em consideração fatores genéticos, então, história familiar de depressão e suicídio na família. Existe, sim, uma correlação. Não vai dar tempo aqui, vai ficar para um próximo encontro. Até foi uma tarefa que a dona Isaura me passou, de você ver se tem buraco de palestras até o fim do ano, para encaixar eu e a Bruna de novo para a gente falar. Viu? Está dado o recado, dona Isaura. Viu? Para o senhor. Porque André Luiz nos traz nas suas obras que você consegue mudar isso. Não necessariamente. Eu venho, sim, com conteúdo genético para ter uma doença, mas pela minha atitude mental, pelo meu merecimento e pela minha mudança de comportamento, eu posso ter uma atenuação disso. Então, isso fica para um próximo passo, uma próxima conversa. Mas quem quiser, isso está nas obras, na série do André Luiz. Então, eu posso ter a questão endógena, né, que é a alteração de secreção desses neurotransmissores, doenças orgânicas. Então, o paciente depressivo precisa passar por uma avaliação médica. Por quê? Eu posso ter alteração, eu posso ter tido um AVC e não ter percebido e mudou a circulação, a perfusão sanguínea daquela área do cérebro, né? Eu posso ter um tumor, eu posso estar com hipotireoidismo. Então, alguma doença orgânica que leva a um estado deprimido. Eu preciso levar em consideração o contexto socioambiental da pessoa. Ela passou por um luto, está passando por alguma situação de desemprego, carência afetiva, a pandemia, como a Bruna falou, estão saindo estudos agora que mostram a correlação. Frustrações, traumas, a questão aí da autoimagem, a não aceitação, né? Hoje a gente tem aí essa questão das identidades de gênero, onde a sociedade não aceita isso. Isso gera um sofrimento absurdo para as pessoas. Elas não se aceitam, não se sentem aceitas no mundo. Qual é a solução que é imediatista que elas veem para isso? Vão embora do mundo. Então a gente precisa ter conhecimento e como lidar com isso de uma maneira amorosa, né? E aí a gente tem que lembrar também que a gente pode sim ter depressão causada por obsessão, né? Então a questão aí de influências espirituais levando um indivíduo que tem tendência e que tem um padrão vibratório que permite a ação de espíritos, né? E a gente tem que levar em consideração também que muitos médiums, no decorrer aí da sua história, do desenvolvimento mediúnico, também podem ter diagnósticos aí relacionados à depressão, tá? Então, as dificuldades em aceitar frustrações na vida, cada um reage conforme a sua forma de ver, sua personalidade e maturidade. E vamos lembrar, somos espíritos imortais que trazemos de outras vidas tarefas a serem cumpridas. E que daí, dependendo de como eu tiver a minha personalidade egoísta, orgulhosa, né, eu vou ter problema, porque a vida não vai ser do jeito que a gente quer. Então, de que maneira que eu vou lidar com essas frustrações? Fica a tarefa da leitura no Livro dos Espíritos da questão 919, aquela famosa questão, como que eu faço para me conhecer, né? Aquele famoso conhece-te a ti mesmo, e Santo Agostinho nos traz aí a fórmula de como ele fez para se conhecer diariamente, né? Tomar consciência do fato ocorrido, arrepender-se, o que pode gerar uma tristeza
transitória, né? E transformar tudo isso em aprendizado. Então, o que a gente precisa entender é, vamos sim passar por problemas, assim como já passamos por muitos problemas e estamos aqui hoje. O que aquele problema quis me ensinar? Quais as lições aprendidas? Porque se eu ficar parado naquele momento, eu vou sim ficar triste, podendo ter depressão. Se, ao contrário, a tomada da consciência gerar complexos de culpa, com posterior ideia fixa de remorso, fatalmente ocorrerá um transtorno de humor depressivo. Somos hoje o resultado das nossas escolhas de toda uma existência secular. Então é aquilo que eu falei. Nós não podemos deixar de levar em consideração o espírito imortal que somos e a nossa bagagem que trouxemos. A abordagem ela tem que ser, então, do tratamento da depressão orgânica, farmacológica, socioambiental, com mudanças necessárias ambientais, como a Bruna trouxe, hábitos saudáveis, então atividade física, uma alimentação. E é fácil uma pessoa que está deprimida ir na academia? Não é. O primeiro passo vai ser ela tomar remédio, fazer terapia, ter o apoio familiar. Também não adianta só o indivíduo deprimido fazer a sua parte. O ambiente em que ele está inserido precisa também mudar, né? Então, o marido, o cônjuge, pode falar. Sim. Trazer os amigos para dentro de casa, num contexto social, porque aí você vai encontrar uma ponte, né, de ter um diálogo, conhecer seu filho, observar o que ele pensa no que está acontecendo no mundo de fora e tirar ele dessa telinha. Porque só entra, não tem uma troca. Às vezes entra o quê? Porcaria, influência, ele projeta esse mundo da forma com que ele acha melhor e vem a questão do vazio existencial. Então, o que eu estou fazendo com o filho? Estou proporcionando para ele tudo? Tudo o quê? Né? Então, treinar essas novas habilidades, porque às vezes o pai e a mãe falam, estou abusando, ele é criança, vamos na cozinha, ele é criança, está inserido nesse contexto. Não, na verdade, estou trazendo ele para um contexto para treinar essa nova habilidade e lidar com outras situações familiares e permear, né, essa ponte de diálogo, de conversa, de trabalhar assuntos comuns. Então, sair da tela e inserir ele nesse contexto familiar, acho muito importante para tirar da ociosidade, tirar desse vazio existencial e essa má projeção no mundo aqui fora, com a dificuldade de lidar com frustrações e até mesmo fantasiar coisas que estão fora da realidade. Exatamente, porque se a gente for ver, talvez muitos vão se identificar. A convivência que a gente tinha com os pais, por exemplo, à noite, ao chegar em casa, às vezes tinha um telejornal passando, as situações que aconteciam já podiam ser discutidas ali, ó, o que é certo, o que é errado. Hoje, a maioria das famílias, as crianças nem têm acesso à TV aberta, né? Elas só assistem séries, desenhos, não sabem nem o que está acontecendo no ambiente fora. Elas têm a percepção daquilo, estou falando dos pequenininhos, né? A percepção daquilo, do que a gente traz e do que a gente alimenta. Então, foi muito bem colocado mesmo. Isso. A psicoterapia, então, para trabalhar os sentimentos e autoconhecimento. A prática da caridade. Então, uma vez já estando reestabelecido minimamente aí com o tratamento, trabalhar em prol de alguma causa, ter um propósito, faz toda a diferença. Então, hoje, a gente consegue muita coisa fazer dentro de casa e ajudar várias
várias pessoas. Vou dar um exemplo aqui, aprender crochê e fazer polvinho, né? É uma das coisas que você pode fazer para ajudar as mães que estão aí com crianças em UTI neonatal. Você pode criar uma rede social de postar coisa edificante. Então, você precisa ter, a laborterapia é algo que ensina a pessoa a ter um propósito e que essa pessoa ela não está tendo nesse momento, né? A terapia complementar espírita, né? Então, a questão de usar os ensinamentos do Evangelho na organização dos nossos pensamentos, a codificação de Kardec, orientando-nos que busquemos o conhecimento e o estudo, né, das questões. Então, aqui estudar a doutrina, ter esse mnemônico do onde, né? Hoje a gente já sabe a nossa origem, a nossa natureza, o nosso destino, da onde a gente vai. Então, a gente sabe o porquê estamos aqui, como foi a nossa evolução, a cada um segundo suas obras, com o nosso futuro depende do que a gente faz hoje, né? E muito relacionado, principalmente, começa no âmbito dos nossos pensamentos. A fluidoterapia, através de passes e água magnetizada, e o tratamento espiritual também. Tudo isso num conjunto, não deixando de fazer nada em substituição do outro, tá? Em relação a tudo isso, né, as consolações que temos hoje e que nos ajuda como cristãos a enxergar que nem todo sofrimento é para sempre, que tudo passa, é a questão mesmo do Evangelho de Jesus. Então fica o convite ao estudo de um capítulo, acho que é o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que ele fala lá, né, Jesus traz para a gente que o seu jugo é leve e o seu fardo é suave, né? Então, justamente mostrando que vamos sim ter dores, vamos ter problemas, mas a consolação ela existe e ela é dioturnamente, 24 horas por dia. Deus é tão misericordioso que colocou sobre a nossa tutela um espírito superior, que é o nosso chamado espírito protetor, ou anjo da guarda, que 24 horas está à nossa disposição para nos intuir, para nos ajudar, mas a gente tem que se conectar com ele, né? E através da prece como uma ferramenta aí de ajudar-nos a termos força, resignação para aguentar o baque, né? Eu falo mais uma vez, se hoje a gente está aqui, é porque a gente superou muita coisa e a gente pode sim ajudar aos outros. A questão do sermos brandos e resignados, sem nos sentirmos fracassados ou fracos, erramos, caímos, não deu certo, está tudo bem, a gente começa de novo e a gente tem apoio para isso, tá? Nem tudo vai ser do nosso jeito, e sim como tem que ser. A gente tem que entender que a misericórdia divina, ela tem as suas leis naturais, universos são regidos por leis naturais e perfeitas, e que elas não vão se adaptar ao nosso ego. Então, tudo aquilo que nós temos hoje, a gente tem que fazer a reflexão. Se fizermos a nossa parte, porque da parte de Deus é sempre 100%. Tá? Perdoar-se e perdoar. Eu acho que esse é a grande lição que a gente sai daqui hoje, que é realmente a gente entender os nossos sentimentos, não se culpar, né? Fazer o julgamento no sentido de que aquilo que eu fiz, porque eu fiz, mas a gente começar a se livrar dessas algemas mentais e ensinar quem está do nosso lado também a trabalhar os seus pensamentos, porque o processo inicial de uma depressão, de um estado de tristeza, de uma depressão e até do suicídio, é a pessoa realmente não ter a consciência dos seus pensamentos e de como tudo isso pode impactar. Tá bom? Então, da minha parte, eu agradeço e deixo as palavras finais aí para a Bruna. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que só complementando, a gente se conhecer e a gente trazer, né, um pouco mais de leveza para a nossa vida, né? É uma caminhada, é um aprendizado, é uma oportunidade que a gente pediu muito, que a gente desejou muito para conseguir. Então, que a gente traga leveza, né? No aprendizado, o erro acontece, o erro faz parte, né? Muito obrigada pela presença de todos, e a gente está aqui à disposição, no que a gente puder auxiliar aí.
Obrigada.